Boa noite a todos. Estamos felizes novamente de estar aqui com vocês. Hoje a gente veio falar de um tema interessante. É o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem 3 páginas. Apenas 3 páginas. Não por isso não seja tão importante. Tem alguém solteiro aqui na sala? Levanta a mão para eu ver. Abaixa logo para ninguém achar vocês. Tem alguém separado aqui na casa, na sala? Alguém que já se separou? Alguém casado há mais de 10 anos? Há mais de 20? Há mais de 30? Tem um troféu ali esperando vocês. Conhece a história do japonês? O japonês estava todo feliz que estava fazendo 60 anos de casado. Ele numa felicidade tão grande, que uma repórter estava passando, viu a felicidade dele, falou: mas por que o senhor está nessa felicidade? Não, senhor, eu estou fazendo 60 anos de casado. E a repórter falou: nossa, vou fazer uma entrevista com o senhor, isso é importante, né? Como é que o senhor conseguiu ficar 60 anos de casado? Não, quando a gente fez 30 anos de casado, eu levei ela para Tóquio para ver a mãe dela. Agora estou pensando em ir lá buscar. Então hoje nós vamos falar de um tema que parece engraçado, né? Mas é complicado. Você é casado? Você escolheu, é casada com ele? Você escolheu casar com ele? Sim. Você escolheu bem escolhidinho? Às vezes sim, às vezes não. Eu sei lá, porque os mais antigos não escolhiam muito não. Hoje em dia, se você está solteiro, você tem muitas formas de você arrumar um parceiro, um companheiro, alguma coisa assim. E antigamente, como é que era? Eu gostei do seu A gente só encontrava, aqui no interior, era a famosa volta na pracinha, né? A volta na pracinha. Os homens giravam de um lado e as mulheres giravam. Aqui em Itu era assim também, né? Aqui em Salto, Itu. Eu morava em São Paulo, eu nasci em São Paulo, só tinha jeito de arrumar companheiro. Ou era na escola ou era na igreja. Porque as nossas atividades eram pequenas. Imagino quem tem 80 anos, então, mais de 70, como é que arrumava uma parceira, gente? Como é que arrumava um parceiro? E as minhas escolhas... Hoje, as uniões afetivas são normais. E há 60 anos atrás, era normal? Não era? Então você não tinha escolha. Você mais ou menos era empurrado a escolher o que precisava ser escolhido. Ponto final. Até hoje. Até hoje, né? Em muitos casos. Mas a criançada de hoje tem muito mais escolha do que nós tivemos. Nós com mais de 50, nós com mais de 60. Pergunto nas encarnações passadas, com quem nós escolhíamos casar? Já pararam para pensar nisso? Nas encarnações passadas, das nossas vidas pregressas, a gente escolhia nada, era o pai da gente que escolhia. Você vai casar com fulano. Muitas pessoas nem conheciam os maridos, muitas mulheres nem conheciam os maridos com os quais elas iam casar. Ficavam conhecendo nas vésperas do casamento. E como é que isso pode dar certo? Isso é desígnio de Deus? Deus que mandou você casar com quem você casou? Se ele que mandou, como escolhe errado? Pelo amor de Deus, porque está difícil hoje em dia.
Então, se a gente acha que os casamentos são uniões divinas, a gente está enganado. Não são. Os casamentos são caminhos que se cruzam. Será que precisam continuar juntos? O Espiritismo é a favor do divórcio? Sim. Não é a favor de bagunça. Mas tudo que é complicado, tudo que está num caminho errado, deve ser corrigido, sim. Então, quando Jesus fala desse capítulo, é de 3 páginas, é uma passagem, na minha opinião, que nem deveria estar no Evangelho. Porque é uma passagem que é simplesmente os fariseus tentando entender de que lado ia o caminho de Jesus. Eu falei na última vez que eu vim aqui sobre aquele filme Os Escolhidos, que está passando na Netflix. E lá você vê que Jesus, a toda hora, ele era posto à prova pelos fariseus. Porque os judeus até hoje não acreditam que Jesus era Jesus. Que Jesus era o Cristo. E nessa passagem, os fariseus eles estão tentando entender a vertente do pensamento de Jesus quanto a Moisés. Moisés é 1500 anos antes de Jesus. Então ele colocou muitas regras muito duras. Moisés era muito rígido. Quando eu separei, no ano 2000 eu me separei da minha esposa. Eu fiquei perdido. Como se pegasse o meu RG e tivesse jogado no lixo. E fiquei completamente sem rumo. Eu não sabia nem decidir as coisas da minha vida. Eu morava num apartamento, fui morar num apartamento desse tamaninho, comprei um sofá que não passava pela porta de entrada. Aí eu falei, mas eu estou completamente perdido. Agora, imagine no tempo de Jesus, uma mulher separando do marido. Como é que ela ia se sentir? Como é que ela ia ser tratada? Como eram as leis para proteção de um casal? Porque hoje nós temos leis que regulam as separações. Imagina isso há 2000 anos atrás, como era. Então, quando Moisés coloca isso, ele está colocando uma lei para regular essas separações. Porque senão ia virar uma bagunça. E as referências no tempo de Moisés, vocês lembram, há 15 dias atrás eu falei que Cristo é um adjetivo, né? Que não era o sobrenome de Jesus. Cristo é um adjetivo. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Nazaré era o sobrenome dele? Não. Tinham duas maneiras de identificar uma pessoa, ou de onde ela vinha, pelo nome de onde ela vinha, ou de que família ela era. Aqui não tem mais isso, né? Vocês nunca ouviram falar isso? De que família você é? Quando eu cheguei aqui em Itu, eu estou morando... Você é gente de quem? Eu vim morar aqui em Itu há 10 anos atrás. Itu era assim até hoje. Mas eu sei... Porque eu chego num lugar novo, de que família você é? Eu falo, da minha mãe é de Piracicaba, não é daqui não. Eu sou de família de Piracicaba. Mas todo mundo pergunta, de que família você é? Imagina, há 3.000 anos atrás, na época de Moisés. Então, quando uma pessoa se separava, ela perdia completamente o rumo. O rumo, de que família você é? Ai, já nem sei mais, nem se eu existo. Porque eu já fui casada com fulano, que era da família de Ciclano, filha de Beltrano, e hoje eu sou só filha de fulano. Ai, nossa, era uma discriminação absurda. Então Moisés veio colocar regras. E os fariseus estavam perguntando para Jesus o que ele achava dessas regras. E aí ele... fala, vocês estão me perguntando sobre leis, as leis são essas. E ele cita todas as leis de Moisés. Jesus conhecia muito mais
do que os fariseus, tudo que estava escrito nos pergaminhos e as leis de Moisés. Mas não é isso que ele veio trazer. Ele veio trazer para a gente uma coisa mais interessante do que isso aqui. Não separeis o que Deus juntou. O que Deus juntou? Primeiro a gente precisa entender o que Deus juntou, que a gente não é capaz de separar. Alguém sabe me dizer? Casamento que não é, acabamos de ver. Deus juntou duas energias muito fortes. Quais são elas? O espírito e a matéria. Tem gente que ainda pergunta: Fernando, mas por que a gente precisa reencarnar? A gente não pode evoluir no plano espiritual? Se existe lá um plano espiritual, não é possível evoluir no plano espiritual? É, mas com uma velocidade muito mais reduzida. E outra, espírito desencarnado ainda tem matéria, muito mais densa do que essa nossa, mas ainda tem matéria. A união da matéria com o espírito é a união da ação com a vontade. Levanta, por favor, para mim. É? Por que você levantou? Não. Por que você levantou? Não, eu só te fiz uma sugestão. Quem teve vontade de levantar, quem foi? Levantou a contragosto, né? Nossa, vou pagar mico, meu Deus do céu. Quem? Eu? Eu vou pagar mico. Mas você decidiu levantar. A sua vontade falou: levante, ele não vai me agredir. E ele pediu tão educadamente. Então, para cumprir isso, ela teve uma ação. A ação de levantar. A vontade dela mexeu com todas as energias dela, ela mexeu todos os músculos da perna, a contragosto, e se levantou. Deus não juntou isso, gente. Deus juntou a vontade com a ação, o princípio inteligente com o princípio material. Isso fez com que o ser humano crescesse, porque nós somos donos da nossa vontade. Tá certo que um monte de gente vem na orelha da gente a toda hora, faz isso, come aquilo, bebe isso, você não gosta disso, mas ninguém sabe do que eu gosto, nem eu não sei do que eu gosto. Então, quando Deus junta a vontade com a ação, Ele está mexendo com duas energias nossas encarnadas muito grandes, que é a razão e a emoção. Tudo que você faz, a razão e a emoção estão juntas. Absolutamente tudo. Muitas coisas que a gente faz porque alguém mandou, mas a gente não tem vontade de fazer. A gente trabalha onde a gente tem que trabalhar, mas não tem vontade de estar lá. Tem uma vontade louca de fazer uma coisa, mas não tem condições de fazer. Então a gente vê que esse princípio ainda ele está se formando. A gente vê que nós estamos aqui na Terra ainda aprendendo a lidar com as nossas emoções e com a nossa razão. Quando eu chego para uma filha minha, para minha filha, que eu chegava para ela: filha, não faz isso, aí que ela ia fazer. Filha, não põe o dedo na tomada. Quem tem criança sabe, você fala para a criança: não põe o dedo na tomada, onde ela vai enfiar o dedo? Ela tem que sentir. Se ela não sentir, ela não confia. Nós precisamos ainda sentir as coisas. Eu, quando comecei no Espiritismo, gente, eu virei um caça-fantasma. Você sabe o que é um caça-fantasma?
Eu com 18 anos eu era um caça-fantasma e as coisas apareciam na minha mão. Eu estava lá, alguém falava assim, e na minha casa a luz acende e apaga sozinha. Eu falei, eu posso lá ver? E eu ia. Eu fui em Umbanda, eu fui em Quimbanda, eu fui em Candomblé, eu fui em igreja evangélica. Tudo que falasse para mim, estão fazendo um negócio lá na esquina, eu posso ir lá ver? Não, mas estão fazendo macumba. Mas então, posso ir lá ver? Eu quero ver. Eu precisava experimentar. Eu descobri que perto do Autódromo de Interlagos tinha uma sessão de materialização de espíritos. Vocês imaginam como eu fiquei? Eu falei, o que tem lá perto do Autódromo de Interlagos? Materialização de espíritos. Eu vou. Não podia ir. Não podia ir. Aí eu descobri que a mãe de um conhecido meu trabalhava nesse lugar. Vocês imaginam o quanto eu enchi o saco dessa mulher para ela arrumar um jeito de eu ir lá? Eu fui. Depois de uns 3 meses, com afinco, buscando, consegui ver. Entrei na sala. Uma sala enorme. Sentado, tinha aqui de paletó e gravata. Não, gravata não precisava, era só o paletó. Eles passavam um fio, um fio de nylon dentro do buraco de todo mundo, para ninguém fazer nada, para não provar que ninguém estava fazendo nada. De repente me aparece do meu lado um barbudo desse tamanho, uma cara de árabe. Mas o cara tinha uns 2 metros e tanto. Ele fez assim, mexeu lá no monte de remédio que eles faziam. Esse cara fez assim. E eu pergunto para vocês, o que serviu para mim? Tudo foi mesmo. E eu desafiava. Eu falava para os espíritos, puxa o meu cobertor que eu quero ver. Eles puxavam. A minha primeira família tinha uma mediunidade brava. Sabe aquelas pessoas que têm uma mediunidade tinindo? E eu desafiava. Por que eu desafiava? Porque a minha emoção e a razão estavam descontroladas. Eu queria ver provas materiais de uma coisa que eu já acreditava. Eu queria ver alguma coisa que dentro de mim falava assim, é isso. Até que um dia eu parei de ser caça-fantasma. Eu falei, cara, eu não preciso mais disso. Eu não preciso disso, eu nunca precisei disso. Eu buscava isso como uma forma de afirmação, mas não fazia jus com o que eu acreditava. Aí eu sosseguei o meu espírito. Aí eu percebi o que significa o que Deus juntou. Deus juntou aqui a gente conjunto. Nós não conseguimos evoluir sozinhos. Se você for lá para o Tibete ficar rezando que nem uma louca lá, acordar 3 horas da manhã para rezar, você vai melhorar? Continua sendo ruim do mesmo jeito, só que reza muito. É uma pessoa ruim que reza muito. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Adianta quando eu regulo as minhas emoções, quando eu regulo as minhas ações, quando tudo que eu faço, tudo que eu sinto faz sentido. Aí é o que Deus juntou. Aí me perguntam, Fernando, e depois que eu desencarnar, você vai encontrar todas as suas namoradas lá, suas ex-esposas? Olha a da feia que já recebeu, olha lá. O que vocês acham? Que a gente vai encontrar todas as nossas ex-esposas? Porque eu já devo estar uma quinquagésima. Não, devo ter umas 500 reencarnações. Eu devo ter, por aí para mais. Você imagina encontrar todas as minhas esposas do lado de lá? Ou maridos, né? Porque eu já devo ter sido mulher também. Imagina a bagunça, cara. Se uma já é difícil
da gente se entender. Imagina no plano espiritual, chega aquele bando de gente, fala assim, eu fui sua esposa 10 reencarnações para trás. Legal, hein? Beleza, estou devendo algum para você? Não. Gente, é união por afinidade. É união por afinidade. Leiam os livros. O Robson Pinheiro é meio banido das casas espíritas, né? Vocês conhecem o autor que chama Robson Pinheiro? Ele tem um pezinho na Umbanda, né, Elza? Ele tem um pezinho na Umbanda. Mas ele tem uns livros tão bacanas que ele mostra o plano espiritual de uma forma tão dinâmica. Os livros dele são dessa grossura, mas é tão fácil de ler, é tão gostoso de ler, umas coisas que você começa a entender, que o lado de lá é legal pra caramba. É um dinamismo tão tranquilo. E as uniões são por afinidade. Existem espíritos que vivem junto? Existem. Eles foram casados em outras vidas? Não necessariamente. Mas eles têm o mesmo objetivo e a mesma vibração. Aí eles se juntam num objetivo. Mas essa união é para sempre? Nada é para sempre. Tudo tem uma razão, um sentido. Mais tarde nós vamos ser uma família enorme, todos com a mesma vibração, mas por enquanto a gente ainda está tentando conciliar tudo o que Deus juntou, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade e a nossa ação. Obrigado. Desculpa você pagar o mico, mas é interessante a gente entender isso. Não entender o casamento como uma prisão, mas como uma forma de você crescer com alguém. Não está dando certo, fez tudo o que tinha que fazer, tentou de todas as maneiras, não está dando certo, não. Tá bom, vai cada um para o lado, mas continuem, se possível, amigos. Cuidado com os filhos, com a relação que vocês têm, porque a corda estoura no lugar mais fraco. Façam tudo bem feito, com o coração e com a razão. Deu para entender agora que não é o casamento, mas sim as uniões feitas por Deus, o crescimento nosso aqui na matéria para sempre. É uma lei de Deus, a lei do progresso. Obrigado pela atenção de vocês, mas espero que tenha sido claro. Qualquer coisa tem pessoal aqui que esclarece mais.